Queria agradecer muito a presença de vocês, gente. Essa sessão é muito especial. Rafiki é um filme, enfim, eu queria trazer alguns dados para vocês, né? Sobretudo a respeito da diretora, que é a Aniro Carril. Ela é uma... Bom, eu acho que grande parte de vocês sabe um pouco a respeito das polêmicas em torno do filme, né? Mas eu vou repetir isso também. Ela é diretora, produtora e autora. Ela já foi nomeada para melhor diretora, melhor roteirista e melhor filme no Oscar de cinema africano, pelo filme dela anterior que chama From a Whisper. Ela é cofundadora da Afro Bubblegum, que é um coletivo de mídia dedicado a suportar, a apoiar a arte africana. O Rafiki em Swahili significa amigo. E aí eu vi uma entrevista dela que ela explica que ela escolheu esse nome justamente porque, pelo fato da homossexualidade ser um crime no Quênia, né, pode levar até 14 anos de prisão, muitas vezes a maneira das pessoas LGBT poderem se referir aos seus parceiros é chamando de amigo, né, que é Rafiki. E aí, por isso, o título do filme. O filme chegou a ser censurado no Quênia, e por conta justamente da temática, e é o primeiro filme queniano a ser exibido no Festival de Cannes, né? E é o primeiro filme queniano também lésbico, dirigido por uma mulher, acho que dirigido por, enfim, qualquer pessoa. E esse filme foi censurado no país do próprio filme, né? Mas depois ele acabou sendo liberado porque seria a única forma do filme concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Então ele foi liberado por 7 dias, só para maiores de 18 anos, enfim. Foi toda uma batalha em torno dessa questão, né, para liberar o filme, e aí uma grande discussão no Quênia sobre direitos LGBT. E esse ano a Suprema Corte chegou a votar pela descriminalização da homossexualidade, mas não aconteceu. Então a homossexualidade ainda é crime no Quênia, e é uma lei colonial, né, do período colonial. Assim, é importante também a gente colocar que grande parte dos países africanos que têm essas leis tão duras em relação à homossexualidade, né, algumas inclusive com pena de morte, são leis do período colonial, né? E, enfim, eu sei que vocês estão todos muito emocionados, porque é uma sessão bem emocionante. Então, eu estou aqui falando para deixar todo mundo também assentar o filme aí na cabeça. Mas queria começar perguntando para a Rosa, assim, sobre... para a gente falar, porque o curta, né, é curtinho e passou antes, assim. Enfim, queria perguntar para você como foi esse processo, assim, como você conheceu a Lua, como que veio essa ideia do filme, assim. Oi. Boa tarde. Tá meio... Oi. Tá melhor. Então, o Lua ele foi feito em 2017. Eu conheci a Lua em 2016, um ano antes, através de um amigo em comum. E muito por acaso, porque ele falava muito dela para mim, mas a gente nunca conseguia se encontrar. Aí um dia eu fui comprar cigarro no posto e ela estava lá, no N. Aí ela, olha, vocês precisam se conhecer. Aí eu, legal. E aí a gente sentou, ficou conversando um tempo. E aí, a partir daí, a gente ficava se encontrando assim, muito por acaso, mas em diversos lugares, sem ter marcado nada. Aí, numa dessas conversas que eu tive, num desses encontros, eu comecei a perguntar para ela como é que era ser uma criança viada, assim, né? Como é que foi a infância dela e como foi a decisão de fazer a transição e tal. E ela super à vontade, assim, para me responder. E eu, olha, se você não quiser falar também tá suave, é só uma questão, assim, que eu tenho curiosidade. Mas se eu tiver te
incomodando, você não precisa falar, não. Ela, não tem problema, posso falar e tal. E aí, conforme ela foi me contando a história dela, eu fui percebendo que saía um pouco, destoava do que a gente costuma ver na mídia, no cinema, sobre LGBT. Principalmente as trans, né, que vai para o nicho da homossexualidade ou da violência, da promiscuidade, né, de prostituição ou violência, e da família afastar e tal. Quando eu vi que a história dela não se enquadrava dentro desse estereótipo, e que, infelizmente, tem a maioria dos casos, mas não é só isso, né? Eu queria retratar uma outra narrativa para esses corpos, que não fosse da violência, não fosse da prostituição, não fosse do abandono, não fosse de não ter emprego, né? De não ter um espaço aceito. E aí a Lua faz parte de tudo isso, né? Ela tem uma família que agrega, que aceita, que apoia. A mãe acompanhou as filmagens com a gente, ela foi entregar as fotos no início do filme, da Lua, que a mãe dela foi lá, olha, eu separei essas daqui, mas se você gostar e tal. E tudo que a gente apresentava, ela estava ciente. E aí a Lua, ela meio que dirigiu e escreveu o roteiro comigo, porque muitas coisas eu perguntei e deixava as perguntas, e ela, olha, eu vou falar, eu vou responder lá. E eu deixei ela no quarto, assim, só com a galera do som, eu não fiquei fazendo perguntas para ela. Eu falei, olha, eu queria saber sobre a sua infância, mas se você quiser falar sobre qualquer outra coisa, a gente vai colocar o seu áudio no filme. Ela, tá bom. E daí ela gravou, daí quando veio para mim, veio o material bruto, eu falei, legal, podemos usar tudo. Só que era por 72 horas, e 72 horas tem um limite de 6 minutos do filme. E também tinha alguns desafios que a gente tinha que colocar. E aí era dividir o filme em 3 partes. Aí na primeira parte tinha água, tinha que ter água, ou a palavra, ou o som, ou a imagem de água. A segunda parte tinha que ter um match cut, que é quando 2 imagens fundem, enfim, que é a lua e o disco de vinil. E a terceira parte é que tinha que ter um Foley. E a Lu, ela faz aquele negócio de mudar de fazer um personagem, tipo de... Eu não lembro agora o nome, mas ela falava. Era de se montar como um personagem de anime. Como é o nome disso? Cosplay. Isso é que eu uso. Gente, como é que é o nome disso? É isso, cosplay. E aí ela gosta muito da cultura e mídia asiática, ela consome muita coisa dessa cultura e gosta. E aí ela falou assim, eu queria alguma coisa dessa no filme, né, que tratasse um pouco disso. E, por acaso, na casa que a gente estava filmando, tinha uma espada, aquela que ela usou. Aí a gente, vamos botar isso, porque tá aí, né, é para ser usado. Aí ela falou, nossa, com certeza, vamos acabar com o patriarcado, não sei o quê. Começou a brincar com a espada e a gente, vamos usar isso aí. E estava na orla, a gente filmou também na orla naquele dia. E foi muito legal, assim, eu gostei muito. Eu espero que ela também, eu sei que ela também, senão ela não ia mais falar com a gente, né? Talvez chateada. Mas ela gostou muito e ela fala que foi importante para ela naquele momento, assim, quando o convite veio, ela não entendeu muito bem por que ela, mas conforme a gente foi apresentando a história, apresentando o que a gente queria mostrar dela, ela foi, é isso, então eu tenho que fazer mesmo. Que bom que eu posso estar mostrando um outro lado, né? Que não seja esse que comumente as pessoas assistem e veem. Aí foi isso. Não tem muito peso, né? Bastante coisa. Massa. Eu queria também... a gente chegou a convidar a Lua, mas ela não pôde vir. E aí, porque também uma das coisas, um dos objetivos assim, também dessa sessão
é a gente poder discutir um pouco essas questões, não só em termos de representatividade no cinema também, né? Que, enfim, é muito importante, mas também como que a gente pode atrelar isso um pouco com a vida cotidiana e com a vivência na cidade, né? Aí eu queria aproveitar para perguntar para a Eloá, que tem essa atuação junto do Conselho Municipal LGBTI e do GDN também, enfim, para você falar um pouco como que como que em Niterói tem essa questão de políticas públicas voltadas para o enfrentamento do racismo, da transfobia, né? Porque a Lua era moradora de Niterói, acho que nascida em Niterói também, né? E São Gonçalo, e estudante da UF, né? E a Lua sofreu uma agressão, né? Na Cantareira, que acho que é algo que a gente não pode deixar de falar, né? E, enfim, se você pudesse comentar um pouco sobre isso também. Bem, boa tarde. É muito louco pensar que Niterói é um dos maiores polos de fomentação de intolerância e de preconceito e tal. E nessa mesma cidade a gente tem várias aberturas políticas, inclusive políticas, para conseguir dialogar e pautar as nossas particularidades. E é muito simbólico, né, todas essas questões que a gente vive aqui na cidade, porque é uma cidade que pensa de forma muito antiquada e que produz e fomenta esse ódio e essa violência gratuita, mas na contramão tem a gente tem se articulado e tem mobilizado pessoas para esse combate e enfrentamento ao racismo, à LGBTfobia, e a gente vem trabalhando durante todo esse tempo, né? Não é uma surpresa quando a Lua e quando eu mesma fui agredida também aqui na cidade, porque a gente sabe e a gente imagina como eu, por exemplo, tenho essa vivência de como difícil viver nessa cidade que fomenta esse ódio contra essa população, né? Mas, de uma certa forma, a gente já espera, porque a gente vive num mundo LGBTfóbico, a gente vive num mundo racista. Então, meio que a gente espera essas violências simbólicas e físicas já a todo momento. A gente sai de casa já pensando que possivelmente a gente pode ser agredida, a gente pode ser insultada, pode ser tirada de um espaço por ser quem a gente é. Então, é uma realidade muito cruel, mas a gente tem ciência de que quando a gente assume a nossa realidade, a nossa identidade, a gente possivelmente, em algum momento da nossa vida, vai passar por algum tipo de violação. E aí, fazendo um link com o filme, 90% das pessoas LGBTIs já viveram ou possivelmente vão viver algum tipo de violação, algum tipo de violência. E, assim, trazendo mais para a realidade, quando você já espera das pessoas, na sociedade no geral, a gente tende a lidar com isso mais facilmente, porque a gente acaba se blindando e vai vivendo a vida. Mas é muito complicado quando isso acontece dentro da família. Que eu, por exemplo, fui expulsa de casa. E aí, 90% das pessoas trans são expulsas de casa, né? A média de expulsão a média, né, de exclusão é em média de 13 anos de idade dessas pessoas. E aí, 13 anos, a pessoa não conseguiu nem concluir o ensino fundamental. E aí é pensar quais perspectivas essas pessoas vão ter sendo expulsas de casa, sabe? Então, é pensar que tudo tá linkado em criminalizar, tem a questão da religião também, né, que tem um peso, que tem que segregar e colocar de lado, e aí tudo tá linkado, né? E aí, conforme a Lua, eu também não faço parte desses 90% da população trans que está na marginalização, que é compulsoriamente empurrada para a prostituição. Aí a gente tem esses casos, e aí a gente tem uma realidade que as pessoas acham que nós somos o ponto fora da curva. E literalmente nós somos o ponto fora da curva, mas nós não somos uma realidade como parâmetro.
porque nós somos o ponto fora da curva, né? Nós somos a exceção e não a regra. E aí as pessoas que não querem uma equiparação, né, na nossa sociedade, elas tendem a usar o nosso caso como uma regra, que elas conseguiram, todas podem conseguir. Mas mal sabem o quanto a gente teve que desviar e se ressignificar dentro dessa estrutura para que a gente hoje pudesse não estar, ter a oportunidade de não estar na marginalização. Porque é isso, né? Hoje eu minimamente tenho um emprego formal, mas a qualquer momento a realidade da marginalidade ela está colada comigo. As pessoas não desassociam a marginalidade com o meu corpo, porque o meu corpo, dentro dessa estrutura, as pessoas já têm um olhar marginal sobre o meu corpo. E aí eu entendo também que, por eu ter uma leitura de uma pessoa trans, travesti, higienizada, as pessoas tendem a achar que eu sou o modelo padrão do que é ser uma pessoa trans, do que é ser uma pessoa travesti. E não sou. Porque se a gente pensar que 90% dessa população está na prostituição, não tem acesso formal de trabalho, não tem acesso à educação, não tem acesso... A gente não vê pessoas trans, travestis, à luz do dia, circulando no shopping. Hoje até mais, mas na sua grande maioria a gente não enxerga, então a gente tende a desumanizar essas realidades. E aí, quando eu desumanizo, eu posso ter qualquer tipo de violência sobre aquele corpo, porque aquele corpo não é humano. Então, a religião, a sociedade, a família tende a desumanizar esses corpos. E aí, automaticamente, a gente tem um alto índice de violência contra essa população. Recentemente foi descriminalizada a homotransfobia no Brasil, mas o Brasil segue sendo o maior local de assassinato para pessoas LGBTIs, inclusive para pessoas trans. Inclusive, no Quênia, por exemplo, onde é criminalizada a homotransfobia. Então, é pensar que essa estrutura é pensada para a aniquilação desses corpos. E aí, por isso, a gente não consegue ter um outro olhar sobre essas pessoas, a não ser o da marginalização. E acredito que iniciativas como essas, de trazer e resgatar a cidadania e a humanidade dessas pessoas e colocar essas pessoas em contato direto com outras pessoas, né, a gente tende a naturalizar essas humanidades. E aí, quando a gente naturaliza, a gente para de enxergar pessoas trans, travestis, como bonequinhas de estudo. Né? Então, acho que a gente está num caminho, num longo processo, mas eu acho que a gente está aí nessa transformação contínua e diária. E eu queria perguntar, Niterói tem algum programa assim, de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, exemplo do Transcidadania, que era um programa que tinha em São Paulo, alguma coisa assim? A gente não tem um aparelho diretamente ligado para a inserção de pessoas trans no mercado formal de trabalho, mas a gente tem outras iniciativas que levam pessoas a ter uma outra realidade. A gente tem o Preparando em Niterói, funciona na sede do GDN, que visa a população LGBT, mas em especial as pessoas trans. A gente tem também acesso, a gente tem algumas parcerias com a Universidade, a Universo, para atendimento odontológico, atendimento jurídico. Nós na sede também temos atendimento jurídico, atendimento psicológico. E aí a gente tem criado algumas parcerias com algumas empresas, né? Estamos ainda nesse processo, para ver se a gente consegue resgatar essa humanidade, né, dessas pessoas para inserção no mercado formal de trabalho. Ah, não, massa. Eu fiquei pensando aqui no que você estava falando, né? Isso de como as pessoas olham para você e já te marginalizam, né? E acho que, nesse sentido, o cinema e o audiovisual em geral é uma ferramenta muito importante para a gente também desestigmatizar esse olhar, né? E trazer outras formas de representação. Acho que é isso que a Rosa estava falando também, né? E aí, enfim, se vocês também pudessem comentar, assim, porque, por exemplo, para fazer a curadoria dessa sessão, eu pesquisei bastante assim, filmes brasileiros com representatividade negra LGBT.
E é impressionante assim como são realmente muito poucos, né? E aí, em termos de longa-metragem, eu tentei também, a gente tentou o Bicha Travesti, o Ilha, mas a gente acabou não conseguindo, acabou rolando essa parceria com a Olhar Distribuição para exibir o Rafik, que entra em cartaz em agosto. Mas é isso, assim, eu pensei nesses filmes que eu já tinha visto, e aí comecei a pensar em outros, pesquisar, perguntar, e é realmente impressionante como o cinema o cinema brasileiro assim, tem uma defasagem muito grande, né, em termos de representatividade, tanto de pessoas negras quanto de pessoas LGBT, mas especialmente de pessoas negras LGBT, né? Então, também, se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso. Então, se a gente for fazer um resgate histórico do cinema brasileiro, a gente vai perceber que o cinema ele é hoje e sempre foi uma arte muito elitizada, né? Então, você pensar que o cinema chega ao Brasil, assim, a ideia de filmagem chega ao Brasil 10 anos após a assinatura da lei, você já vai entender que ali os corpos negros não vão estar. E vai demorar muito para a gente conseguir chegar e ter acesso à câmera para poder fazer, né? E vai demorar muito ainda para que a gente tenha políticas públicas que façam a gente ter dinheiro para fazer os nossos filmes, né? Então, são passos que a gente está dando e que dos anos de 2010 para cá a gente avançou e muito. A quantidade de mulheres e homens negros fazendo filme no Brasil hoje, que falam que é uma onda, né? Alguns críticos comentam como sendo uma onda do cinema negro brasileiro. Eu digo que não é uma onda, é um tsunami, porque a gente vai acabar com isso tudo que está aí. Ou vai ser do jeito que está, não está tendo público, entende? Não tem pessoas que chegam interessadas em assistir o que sempre foi colocado. O público mudou, as pessoas tiveram acesso a outros olhares, e agora a gente está mostrando esses outros olhares, né? Demorou muito. Né? Se a gente for pensar que o primeiro longa de uma mulher negra circular no Brasil foi em 84, e só 27 anos depois tem um outro longa feito por uma mulher em parceria com um homem branco, e depois só 7 anos depois vai ter uma outra mulher com um outro homem para fazer um filme, longa-metragem no Brasil circulando, a gente vê que, por mais que a gente fale, lute e reconheça, e que as pessoas reconheçam os privilégios, e que tenha, se não houver todo um conjunto de uma política pública realmente interessada em fazer essas imagens existirem, vai ficar ainda mais difícil, né? Tendo agora a conjuntura política que a gente tem, né? Que não tem mais um ministério da cultura, né? Em que, enfim, várias críticas aí a esse desgoverno. Como que a gente faz agora um monte de... Com certeza aqui, várias pessoas já receberam pelo menos 3, 4 campanhas de crowdfunding de algum filme, né? E principalmente de gente preta. Porque são as formas que a gente consegue, porque edital, nem todos têm acesso a como concorrer ali dentro. Tem que ter um CNPJ, que tem que ter não sei quantos anos na Ancine, que tem que ser cadastrado, que tem que ter uma série de documentação que não chega para a gente, essas informações. Que para a gente que está fazendo parte do mercado, que está querendo pegar essas informações, ainda tem uma série de restrições que nos fazem ainda. Né? Enfim, é um mercado que ainda a gente está tentando conseguir, e eu acredito que o VOD, né, que é o Video On Demand, seja uma forma da gente conseguir pegar esse nicho aí e fazer mudar, né, fazer esse dinheiro circular em outras mãos. Porque a gente está falando não é só sobre cinema, não é sobre a tela, é sobre dinheiro. Quando o dinheiro começar a circular na nossa mão, a gente vai ter acesso a fazer mais e mais. E aí essa dificuldade vai acabar, eu acredito. Assim, pelo menos vai ter mais opções. Tá? Mas existe toda uma mudança, não só política, mas também,
estrutural, social para que isso aconteça. Falar de cinema e representação, tanto negra quanto LGBT, é um desafio muito grande. E a gente, quando fala sobre LGBTs, quando fala sobre questão racial, a gente está falando sempre sobre leitura corporal, a gente está sempre falando de corpo, né? Como a Eduardo falou, sobre experiências de leitura dos nossos corpos nas ruas, as violências, a forma como as pessoas lidam conosco, é sempre um cotidiano. E esse cotidiano, infelizmente, a gente, para sobreviver, a gente aprende a lidar, né? E eu, como mulher lésbica que não performa tanta feminilidade, seja lá o que seja feminilidade, não vamos entrar nessa discussão, também já passei por situações aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, sou baiana, na Bahia também, enfim, vários outros lugares que a gente, em qualquer lugar que a gente vai, nosso corpo está sempre ali presente. E a primeira coisa que as pessoas sempre leem é nosso corpo, a nossa performance e a nossa cor, né? Então, isso sempre acaba falando muito mais alto, inclusive da nossa voz, né? Muito mais alto do que a nossa voz. E eu entrei no mestrado em cinema, né, desde a especialização, na verdade, em cinema, eu comecei a pesquisar sobre personagens lésbicas em telenovelas da Rede Globo. Por que eu fiz isso na minha vida? O resultado da minha pesquisa, eu sou muito de humanas, assim, mas quando se fala de pesquisa, é sempre bom ter números, porque com números e dados as pessoas entendem a gravidade das questões. E com os números, em 46 anos, foi de 1970 a 2016, só em telenovelas, não foi em séries, o resultado foi de lésbicas negras, 0. Não teve nenhuma personagem lésbica negra em 46 anos, no caso. E essa minha pesquisa foi em 2016. E aquilo me inspirou, me instigou, na verdade. A raiva instiga a gente, na verdade. Verdade seja dita. Porque nesses 46 anos só teve uma personagem que, na verdade, era bissexual, negra, mas lésbica não teve nenhuma. E aí eu fiquei me questionando sobre o cinema. E tá, televisão é assim, a gente já espera, mas é bom ter números. Mas e o cinema? E daí eu li um livro e comecei a pesquisar sobre um movimento que existe nos Estados Unidos sobre cinema lésbico negro. Eu achei aquilo mega interessante. Eu falei, caraca, não acredito que isso existe. Enfim, lançaram um livro, comecei a ler o livro, comecei a acompanhar a pesquisa e foi bem interessante aquilo. Eu falei, tá, Estados Unidos, ok. E Brasil? Aliás, e América Latina? Como estamos? E aí foi aí que eu entrei no mestrado de cinema e estamos aí, né, no desafio para tentar entender esse cinema lésbico. E aí, enfim, não vou trazer resultados que ainda não terminei, né, gente? Mas, primeiro, eu tentei ver se existe um cinema lésbico. Não estou nem entrando ainda no critério racial, mas se existe um cinema lésbico latino-americano. Porque, enfim, quando se fala de cinema lésbico, as pessoas já vêm com a chuva de perguntas. Ah, mas é só se for dirigido por lésbicas, é só se for dirigido por mulheres. Eu falei que não estou no doutorado, deixa isso para depois. Não vou responder essas questões, mas vamos começar um diálogo, né? A gente ainda está falando, a gente ainda está nos primeiros passos. E aí eu fiz um levantamento só em festivais e alguns sites de filmes com temática lésbica, que, na verdade, não que tenha personagens lésbicas no filme, mas que as personagens lésbicas e a temática lésbica esteja ali no front, né? Seja o personagem principal. Então a gente pega aí um gancho do que a Rosa falou. Porque a gente tem dinheiro. Simples. 39 são médias e 11 são longas. Ou seja, é muito pouco
filme longa-metragem América Latina fora. Desses 136 filmes, 90 foi de direção feminina, 42 de masculino e 3 foram mistos. Esse resultado ainda não é conclusivo, eu ainda estou em andamento, enfim, eu estou só trazendo alguns dados para mostrar que sim, a gente tem um cinema lésbico. Durante essa pesquisa, estou tentando entender quais são os desafios quando se fala sobre cinema lésbico negro. Por quê? Ainda assim, a gente mesmo falando de América Latina, que a gente sabe que é uma região e são países totalmente racializados, que foram colonizados, enfim, a gente sabe toda a nossa história. Ainda assim, é predominante que as personagens lésbicas são brancas, branquíssimas, muitas vezes. Inclusive, você diz, gente, estou aqui na Irlanda. E isso acaba eu, tanto como cineasta, quanto como uma mulher lésbica negra, eu fico me questionando por que a gente está tão pouco na tela. E quando a gente fala sobre... junta a questão racial com a questão de sexualidade, isso aí eu englobo LGBTs em geral, já tem estudos que trazem sobre filmes gays masculinos, e que ganham muito mais do que filmes que são trans ou filmes lésbicos ou bissexuais. Então, também junto com esse levantamento, eu fui colocando também as sinopses dos filmes. E aí a gente começa a pegar alguns padrões. E esses padrões que são também complicados, assim, e que a gente precisa estar sempre discutindo, combatendo e tal. Por exemplo, Rafiki é um filme revolucionário por conta de todo o histórico dele dentro do país, o que é que ele tem feito, o que é que ele tem transformado dentro do país. Então a gente vê o poder do cinema nisso aí, o poder da comunicação. Mas, mesmo assim, mesmo ele trazendo várias questões que são reais, a gente não está dizendo que nada disso é realidade, né? Mas a gente também está dizendo que a gente não passa somente por isso, sabe? A gente também é feliz, a gente dá umas risadas, a gente faz umas festas, né? Um negócio desse. Como a Rosa fez com Lua. Então, assim, eu acho que foi um curta muito sensível, muito bonito, muito poético. E é isso, a gente também é poesia, né? A gente também é humano, né? Por mais que tentem dizer que nós não somos, nós também somos humanas. E trazer essas narrativas humanizadas para dentro da tela é importantíssimo. Então, assim, o filme Rafiki, ele é muito bonito, ele é esteticamente muito bonito, ele tem uma narrativa muito bem construída, ele tem uma história ali muito bem amarrada, e isso é importantíssimo, né, historicamente, socialmente. E não é querendo assim, vamos lá, ser a problematizadora do rolê, não é isso, de jeito nenhum. Mas é também pegar como um exemplo que mais um filme lésbico que a gente termina com a sessão inteira chorando. Então, assim, a gente não aguenta mais chorar, gente, pelo amor de Deus. A vida já é difícil. Então, vamos também dar umas risadas, né? Então, assim, agora mesmo eu estou fazendo um curso de roteiro para mulheres lá na Casa das Pretas, e como conclusão, todos os roteiros têm que ser filmados. Então, assim, são curtas também, com várias regrinhas, como foi o 72 Horas para Você. E lá eu sou a única lésbica e tem mais 2 amigas que são trans. E ambas estão fazendo, todas as 3, na verdade, a gente está trazendo nossas vivências para a tela, né? De alguma forma, tem que trazer vivências para a tela em 5 minutos, né? Que é um desafio muito grande, porque assim, são muitas coisas para falar. Isso é até perceptível em Rafiki. É muito notável que ela tem muita coisa para falar. E ela, por isso que eu achei muito bem amarrado, muito bonito o filme, e sem viajar demais ou sem fechar a história, né? Ela tenta, e eu percebo que ela consegue sim, porque ela tenta trazer a lesbofobia, ela tenta trazer os poderes que fazem, que desde sempre mantém os nossos corpos nos mesmos lugares, que é a religião, que é o machismo, que é a política, que é o patriarcado, enfim, então são esses mesmos poderes, a heterossexualidade compulsória,
E ali no final a gente fica assim, qual foi? Porque também tem isso. Muitos desses filmes que eu fiz o levantamento, sempre tem, no caso de narrativas lésbicas, sempre tem um homem em questão, ou é um ex, ou é um homem que entra no meio, ou aí vira um trisal. Não que isso seja um problema, não, mas tipo, isso é sempre algo a gente está conversando e tentando entender, porque todas essas teorias, elas já estão sendo levantadas há muitas décadas, né? A gente não está falando, a gente está descobrindo a pólvora agora. Então, a gente tem muitas ancestrais que têm falado bastante sobre essas vivências. E é muito louco quando você lê algo dos anos 70, dos anos 80, e você diz, caraca, a gente está em 2019, né? E, assim, o que é que tem mudado? Claro que tem mudado, a gente não pode negar todas as nossas mudanças. E, assim, também um outro dado interessante desse levantamento é que a maior parte dos filmes, também, principalmente curtas, são boa parte universitários e 2 são de 2010 para cá, que é exatamente o que a Rosa acabou de falar. Então, assim, a partir da democratização da comunicação, da democratização da tecnologia, na verdade, que a gente começa a ver as nossas narrativas dentro das telas. Então, não é que a gente nunca teve ideias, não é que a gente nunca teve roteiros e boas estéticas para trazer para a tela. A gente sempre existiu, a gente sempre esteve aqui. O problema é que a gente nunca teve dinheiro, a gente nunca teve oportunidade. Então, a partir do momento que abre uma frecha na janela, arrombamos. Então, é meio que isso, fazer um compilado de tantas coisas que estão aqui na cabeça. Alô? Não, arrasou, né? Não, é que você estava falando, eu fui pensando, lembrando de várias coisas, assim, né? Eu também pesquiso cinema lésbico há um tempo, e aí agora também vou dar dados não tão exatos, assim, porque eu não lembro agora exatamente, mas eu fiz um levantamento no livro do Antônio Moreno, que é a personagem homossexual no cinema brasileiro. É um livro de 1990 que chama de homossexual todos os LGBT, entendeu? Então meio que coloca tudo na mesma caixinha. E aí mas tem um trabalho histórico bastante importante, assim, de levantamento de dados a respeito do cinema brasileiro em termos de representatividade LGBT. E aí ele compila, se não me engano, 146 filmes feitos no Brasil, ou 126 por aí, feitos no Brasil da década de 40, da década de 90, que tem alguns personagens LGBT. Isso não necessariamente é protagonismo, é só personagens que existem no filme. E aí eu contei desses dados todos e cheguei ao número de 30 filmes que teriam personagens lésbicas. Isso, tipo, em 50 anos de cinema, né? Desses filmes, nenhum deles, a personagem era negra. Só um foi dirigido por uma mulher, que é o Amor Maldito, da Adélia Sampaio, né? Foi citado já. E se não me engano também, todos tinham um desfecho que era ou estupro, ou retorno à heterossexualidade, ou morte, assim. Então você vê que realmente isso que a Nária está falando é bastante importante, né? Porque não é só a representatividade pela representatividade, né? A ideia de que tipo de imagem e que tipo de narrativas a gente está colocando, né? Mas aí, por exemplo, em relação a Rafik, eu acho que é esse filme dolorido, né? Mas, ao mesmo tempo, no final, a diretora traz aquele plano que é um plano da esperança. E eu acho que sua conta. Exatamente, é um plano da esperança. Assim. Aí eu queria também perguntar, antes da gente abrir para o público já, como que você vê a importância de um filme como esse, né? Um filme dirigido por uma mulher africana, que tem e trata desse coming of age, né? Que é o tipo de narrativa muito comum em falando de filmes queer, LGBT, né? Justamente essa descoberta da sexualidade na adolescência. E aí o último filme que eu me lembro que fala da sexualidade de uma mulher negra lésbica coming of age é Pariah, né? Que é um filme de 2011, assim. E antes disso, se eu não me engano, não sei se esse dado está certo, mas eu acho que o primeiro filme primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher lésbica negra foi The Watermelon Woman, da Sherry Dunning, que é um filme de 1995. Então você vê assim como realmente são muitos poucos filmes, né,
e o quanto que é uma dificuldade global, não é uma dificuldade só das mulheres negras no Brasil, né? De todos os países. Então, se você pudesse comentar também a importância da circulação desse filme, né? Não, total. Esse foi um filme que eu fiquei muito feliz logo quando eu vi as expectativas para o lançamento e todas as histórias que a gente foi acompanhando, né, de cada outro lado do oceano. E, assim, foi muito incrível mesmo ver essas duas mulheres. Principalmente porque traz outras narrativas também que já são muito comuns, que é a de uma mulher mais presa, mais preocupada, e a outra super livre, que tem cabelos coloridos, etc. Isso é uma coisa muito comum, a gente já vê isso no cinema há muito tempo. Mas a gente sempre vê essa mesma narrativa com mulheres brancas ou com casais heterossexuais brancos. Então, assim, é interessante ver essa mesma narrativa de 880, de opostos que estão ali e que não sabem se vão, se vêm, enfim, que tem que lidar com medo, mas ao mesmo tempo tem a paixão e etc. e tal. Com dois corpos de duas mulheres negras e, mais do que negras, do continente africano, que inclusive eu até uns alfinetadas no início que eu achei maravilhoso elas falando. A garota típica queniana, nananã. As pessoas vão bugar a cabeça vendo eu viajando o mundo afora, como assim, uma mulher africana e tal. Então, assim, são coisas, são detalhes que ela foi colocando na narrativa que eu achei mega interessante, além também da própria ambientação do lugar, né? O lugar ali com um lugar onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Isso é uma narrativa normal, todo mundo aqui passa por isso, né? Eu que sou do interior da Bahia, então nem se fala. Parece que era a minha história, né? Pois é. Demônio. A gente sempre tem uma demônia daquela assim na nossa vida, sempre. Você pode sair do lugar onde você está, mas vai estar lá ainda dizendo, lá, engordou. O engraçado é que, para nós LGBTI, sempre tem essa figura da fofoqueira, sim, sabe? Sim. E a nossa vida passa a ser exposta. Não tem público e privado na nossa vida. A nossa vida é totalmente privada. Aquela cena que elas são agredidas, o antes, né, de alguém ir lá, ir atrás, buscar, tirar, isso é normal na vida de qualquer LGBT, porque é isso que é passado para outras pessoas, né? Que a nossa vida não tem uma vida particular. A nossa vida, em todo momento, ela é pública. E ela precisa ser exposta, ela precisa ser passada de um para outro. Eu acho que é interessante também frisar isso. Não, e aquela cena, apesar de ser dolorida, e eu pensei que poderia ser até, a depender da direção ali, poderia ser até pior do que aquilo que foi. Eu fiquei com medo real que fosse algo ainda muito mais explícito, essa agressão e tal. Mas eu achei uma agressão que, além de ser física, também foi muito simbólica. Foi exatamente a retirada daqueles corpos de dentro de um lugar que era um espaço seguro para elas e expondo para toda a cidade, para toda a população. Então, isso foi algo muito simbólico que acontece com todos nós, com quase todos nós, pelo menos, de fato, de não ter essa vida privada, né, como você falou. E, enfim, são narrativas que é muito louco pensar que, apesar dela estar falando de narrativas quenianas, de realidades quenianas, a gente vê muita coisa em comum com a nossa realidade também. E ainda mais na conjuntura política, social, que a gente está vivendo no momento, né? Até porque, como você até relatou, né? A Erika relatou antes que ela assistiu o Rafik logo depois do resultado do primeiro turno da eleição. Então, assim, coitada, desidratou, né? Então, a gente pensar exatamente que... Aliás, já me perdi toda. Já esqueci o que você me perguntou. Não, sobre a circulação do filme. Circulação, isso. Então, assim, essa circulação e até o fato de que vai vir para as telas de cinema da gente aqui no Brasil, em agosto, isso é maravilhoso, porque a gente não tem nem cinema brasileiro que traga essas narrativas, ainda mais com um cunho racial, ainda mais com um cunho também do continente africano, ou até mesmo de realidades que sejam contra-hegemônicas, porque até dentro do nosso continente chamado Brasil, a gente tem várias e várias periferias, né? Eu que venho do Nordeste, sei o quanto existem realidades que são muito nordestinas, mas também são muito semelhantes com realidades que são de pessoas, por exemplo, da Baixada Fluminense ou de periferias do Rio de Janeiro. Então, essas particularidades, às vezes a gente acha que são delimitadas
naquele espaço, mas muitas vezes o que a gente está sentindo, uma pessoa do outro lado do continente, do outro lado do mundo, também está sentindo coisas muito parecidas. Então, são dores semelhantes que a gente acaba tendo essa empatia de entender, inclusive de se colocar naquele lugar. Né? Então, assim como, por exemplo, a gente sempre pauta que dentro do movimento LGBT, cada sigla tem suas particularidades, a gente sabe que é lesbofobia, a gente sabe que é bifobia, a gente sabe que é homofobia, a gente sabe que é transfobia, e etc. e tal. Mas mesmo assim, mesmo a gente sabendo que temos nossas particularidades, que temos que respeitar umas às outras, temos que entender umas às outras, existem um elo que nos une. Né? A gente sabe como é a história do movimento LGBT, etc. Não quero entrar nesse âmbito, mas que existe um elo que nos une, que é a falta de respeito mesmo, o preconceito, em relação ao nosso corpo, em relação à nossa vivência, em relação ao que somos, né? Porque não é, eu ia falar até que é uma escolha, mas enfim, não é. Mas a forma como vivemos. E é até louco pensar que, por exemplo, inclusive nessa minha pesquisa, tenho notado, como eu falei em algum momento, o quanto na América Latina somos países totalmente racializados e, mesmo assim, a maior parte desses filmes são protagonistas brancos, né? Muitas vezes com fenótipos totalmente diferentes, divergentes do que vemos na América Latina. Então, quando a gente fala de América Latina, a gente não está falando também somente de pessoas negras, mas também de pessoas indígenas. Então, eu notei em alguns países uma presença muito forte de mulheres indígenas dentro dessas telas, porque são países majoritariamente indígenas. Então, a gente também está falando de várias outras experiências, né? E também, quando se fala sobre corpos dissidentes, né, em geral, e essas semelhanças que temos uns com os outros em algum momento, né, também existem com outras pessoas que passam por outras questões também. Então, acaba que não que somos um só, que, enfim, somos todos humanos, não é isso, de jeito nenhum. Mas é entender que várias questões que nos colocam na periferia acabam nos unindo em algum momento. Existem pessoas heterossexuais que vão assistir Rafiki e vão tentar entender de alguma forma porque aquela pessoa sofre racismo, porque aquela pessoa sofre outro tipo de preconceito, vai, pô, é foda, eu não sei o que é isso, não sei mesmo. Mas eu entendo porque eu passo por tal coisa. Então, são diálogos que a gente vai percebendo isso, principalmente com a democratização desses filmes em salas de cinema comercial, né? Queria abrir, então, agora para o público. Quem? Perguntas? Gente, sabia que isso ia acontecer. Boa tarde. Não, pode Boa tarde. Obrigado, né? É maravilhoso esse cineclube. Eu acompanho lá no Cineartuf aqui. E hoje eu fiquei muito feliz, realmente. Acho que foi uma sessão muito interessante. E eu queria colocar uma questão que é, puxando, né, para o meu lado, a figura do pai da Kena também muito emblemática, porque ele não é um pai machista, 100% machista, vamos dizer assim, é homofóbico, transfóbico. Ele, no momento certo, ele deu né, o colo que a filha precisava. Então, eu acho que essa complexidade de personagens, né, porque o Black Star, por exemplo, que era amigo dela, numa hora se mostrou extremamente cruel, né, enfim, dizendo que ela estava errada em tudo que ela queria. Então, assim, eu acho que esse filme realmente é muito importante, né? A gente sabe, acompanha pela imprensa mais ou menos o que acontece na África, essas idas e vindas de liberalização, de mais repressão. Então, eu queria levantar esse ponto e também queria saber o seguinte, uma que ela falou, Naira, né? Que, assim, eu entendo que haja uma necessidade de, em toda oportunidade, levantar as questões mais cruciais dessas populações, né? Então, por isso que a gente vê muito filme denunciando, muito filme tocando na ferida. Mas será que um dia a gente vai conseguir ultrapassar esse momento
e naturalizar no sentido positivo, né, das trans como seres humanos que trabalham, que têm família, que viajam, que fazem tudo que todo mundo faz. Será que essa é uma esperança que a gente pode vislumbrar se algum panorama mais ou menos, horizonte mais ou menos próximo? Falando do pai, eu achei interessante você pontuar isso, porque também foi algo que eu fiquei pensando, principalmente porque ali é um homem negro também, é um pai que é um homem negro. E a gente está tão acostumado a ver homens negros cruéis, malvados, que vão bater, que vão, enfim, fazer coisas muito piores. E a gente vê ali um homem negro que abraça a filha, que entende a filha, que coloca ela como prioridade. Então eu achei também, além de ser uma cena muito bonita, muito poética, achei muito significativa. Porque exatamente, às vezes, é do ponto que a gente menos espera, a gente vai receber o acalento. Né? Enfim. E é exatamente isso que acontece muitas vezes conosco. Né? Às vezes a gente não espera que vai ser a sua avó que vai abraçar você. Né? Às vezes você não espera que vai ser seu pai que vai te abraçar, e vai ser ele, às vezes. E... não sei o que eu quero falar. Mas falando sobre essa questão do avanço do cinema, eu acho que a gente está, de alguma forma, mesmo que a passos de formiga, chegando nesse momento. A gente está começando a ver filmes que nos naturalizam, mesmo que sejam curta-metragens, mesmo que não tenha a qualidade técnica hollywoodiana que a gente espera, mesmo que blá, 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 mas a gente está vendo essas narrativas chegando na tela de alguma forma. E isso é um ponto positivo. Acho que não é o que a gente espera, não é o que a gente quer, não é o que a gente sonha, mas, de alguma forma, a gente hoje consegue pegar um filme e assistir até o final e sorrir no final. Ao invés de chorar, ao invés de abraçar e, enfim, ficar tirando catarro, etc. Então, assim, eu acho que a gente está chegando, de alguma forma, nesse nível que a gente quer. Não chegando, não, mas a gente está caminhando. Mais ou menos. Assim, mais ou menos, na minha opinião. É porque, assim, a minha pesquisa é de 2010, do cinema negro feminino de 2010 até 2019, tá? E aí a gente vê, assim, que teve períodos em que a denúncia sempre esteve presente nos filmes. Sempre. Porque o corpo negro é denúncia. O nosso corpo, numa tela, ele já está denunciando alguma coisa. E ele pode não falar nada, ele pode não fazer nenhum gesto, mas o corpo negro no centro da tela já é uma denúncia. E essas denúncias foram se tornando, em alguns momentos, o centro iniciou como sendo centro, mas hoje a denúncia está ali, mas não está na cara. Hoje a gente fala de amor, hoje a gente fala de cura. A gente teve Café com Canela, que é um filme que fala sobre o amor e o fortalecimento de duas mulheres. Né? Não é lésbico, mas traz esse outro lado. Tem o racismo sendo exposto ali o tempo inteiro. Né? A forma como aquelas mulheres estão no bar, como aquele homem assedia a mulher por ela estar no bar com a amiga, que não está ali no exposto, mas está. Né? Quem está assistindo vê a piada e não foi legal isso que ele falou. Ou pensa sobre aquilo. Mas não é o centro do tema temático. E eu acho que esse filme, O Café, ele faz esse marco assim, até para os curtas trazerem outras relações, outros modelos de se mostrar o negro, a negra na tela. Dentro de uma outra abordagem. A denúncia nunca vai deixar de existir, porque a gente nunca vai deixar de falar o que nos incomoda. Né? Mas é claro que existem outras formas. Acho que a gente bate, ainda tem que dar quando sacode, mas não é só o sacode. Né? Também a gente precisa falar como que a gente se cura disso, como que a gente transforma isso, como que a gente transmuta isso, como é que essas experiências nos fazem chegar mais à frente. Né? Acho que nesse momento a gente está caminhando ainda, mas tem acontecido. Não, eu acho também que é importante frisar que a denúncia é a forma inicial que a gente tem para pautar as nossas particularidades. Então, é por esse caminho que a gente
inicia e se adentra nesses espaços. E à medida que a gente vai conseguindo alcançar outros espaços, a gente consegue pautar outras coisas que fazem parte da nossa vivência. Tem pessoas que me perguntam, por exemplo, por que você chega num lugar e fala que você é negra, trans, você já está tão na cara. Aí eu falo, não, porque o meu corpo, por mais que ele fale, em algum momento alguém vai tentar deslegitimar isso. Então eu preciso afirmar isso para que a gente consiga em algum momento falar, não, sou uma mulher, ponto. Mas enquanto a gente ainda não tem, enquanto sociedade, eu digo, não tem esse entendimento e essa transparência, a gente precisa se reafirmar e se colocar nesse lugar, e aí, a partir disso, a gente pensar em outras formas de pautar as nossas existências e a nossa inserção de uma forma mais tranquila e mais humanizada nesses espaços. Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta, comentário? Fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta para a Naira. Eu percebi no Rafik uma estética um pouco videoclipe, que eu achei incrível. E que tem alguns... E eu acho... Vocês acreditam que isso seja uma tendência que chega? E com relação ao e traz lá sobre o personagem negro que é gay, que o tempo inteiro ele é pontual no filme, mas ao mesmo tempo ele tem uma representação ali importante. Né? Como foi a sua leitura desse personagem? Bem complexo. Eu acho que essa leitura do clipe também é uma forma de atingir pessoas que possivelmente não seriam atingidas com uma outra estética. Então, acredito que é uma forma de alcançar, isso, né? A narrativa a serviço do que necessariamente ele deve ser. Então, é atingir pessoas aonde possivelmente não atingiria com uma outra estética e uma outra narrativa. Então, acredito que pode ser tendenciosa, sim, no sentido de atingir onde não estava sendo atingido. E na questão do menino gay, que aparece pontualmente, mas acredito que eu senti que foi muito simbólico, até na omissão de quem circulava, da própria protagonista, de ela se sentir incomodada, mas para não brigar com os amigos que estavam praticando homofobia, ela ficar lá, e aí o quanto isso era problemático para ela, porque ela começava a gerar muitas outras questões, porque ela também é lésbica. Então, é pontual, mas é muito simbólico, né? E aí é muito simbólico porque, naturalmente, as pessoas são omissas em relação às violências. Elas pensam, não foi comigo, por mais que eu faça parte daquele grupo. Mas como não foi comigo, eu fico quieta. Ou porque possivelmente eu posso ser uma pessoa agredida também, ou por omissão. Porque muitas vezes, e eu estava vendo até ontem um vídeo que as pessoas, acho que é na década de 80, se eu não me engano, na cidade de São Paulo, que havia uma operação para extermínio de pessoas LGBTs e, inclusive, para extermínio da população trans, que era a Operação Tarântula. Era na ditadura, na real. E aí começa uma entrevista na rua e as pessoas, a entrevistadora começa a perguntar o que as pessoas acham de extermínio dessas pessoas. E aí, a última entrevistada era um casal, o último casal a ser entrevistado, eles pontuam que isso não é uma questão minha. Então, por mim, não tem problema nenhum. E aí, o mais assustador é ver que hoje as pessoas pensam assim. Não é porque a violência aumentou ou porque o país continua assassinando essa população, mas porque as pessoas continuam acreditando que não é um problema dela, sabe? Se é da população LGBT, se é da população negra, se é das mulheres, o problema são deles, eles que têm que resolver, sabe? Não é um problema que compete à sociedade. A gente não tem que rever as nossas práticas e as nossas posturas enquanto sociedade. Não, é um problema LGBT, é um problema negro, é um problema da mulher, então eles que se resolvam, sabe? Então, isso se reflete no filme, isso se reflete no caso da homofobia, isso se reflete no caso da lesbofobia e isso se reflete no caso da transfobia,
sabe? Porque as pessoas possivelmente veem, né, esses casos e elas se omitem. Elas se omitem por medo de também serem agredidas e elas se omitem por omissão mesmo, por prática. Porque é ensinado, isso é cultural, a omissão. Mesmo que você não está ali praticando, você ser omisso é tido como normal. E aí é o que eu costumo trazer como exemplo, se eu, uma mulher trans negra, possivelmente ser espancada ou ser violentada em qualquer espaço público que eu esteja, as pessoas ainda assim vão procurar um motivo porque eu fui espancada, porque eu procurei ser espancada. E não porque eu sou quem eu sou, sabe? Então, essas narrativas estão presentes no nosso cotidiano e nas nossas vivências que foi levada para o filme. Então, acho que é muito simbólico. As pessoas se esquecem que omissão é uma ação. É uma ação. Você está fazendo a escolha de não ser. Até porque também o discurso que paira assim, nossa sociedade não, né? Sociedade em geral, é que se aquela mulher, aquela pessoa LGBT ou aquela pessoa negra e tal, foi violentada, foi morta, foi estuprada, foi, enfim, qualquer tipo de violência, fez por merecer. Se a gente fala, é um problema LGBT, é um problema da mulher, é um problema da pessoa negra. Se a gente fala, mimimi, tá falando demais, tá gritando demais, enfim. É muito louco essa lógica, né, de jogar o problema para a pessoa que foi violentada, que foi até o que aconteceu com a Rafik. Elas foram violentadas e quem foi parar na delegacia foram elas, né? E, inclusive, com risco de ser presas e tal. Então, assim, em relação a essa estética videoclipe, eu gostei muito. Primeiro, eu gostei também das cores do filme. Eu achei muito, muito bonito, principalmente porque a gente está muito acostumado a ver narrativas, não necessariamente são africanas, né, de direções africanas, mas que as linguagens que são trazidas para o nosso olhar da estética africana, padrão, é algo muito mais saturado, é algo muito mais cheio de suor, enfim, de sofrimento, de alguma forma. Por mais que as pessoas estejam alegres, sorrindo, aquela pessoa extremamente negra, pessoas extremamente brancas, suando muito, e, enfim, essa estética que a gente está acostumada. E de repente a gente vê um filme como esse, com essa estética, com uma cor um pouco mais pálida, com as cores vibrantes, mas não tão vibrantes, não tão saturadas assim. Isso sem contar também com a escolha da edição, também de colocar cenas delas se olhando, cenas delas antes do diálogo ou depois do diálogo, e o diálogo ali em off. Enfim, achei a costura também da edição muito, muito bonita. Bem, eu não sei, eu não estudo sobre cinema africano, olhando para a Fátima, não estudo sobre cinema africano, mas eu não sei se isso é uma tendência, se isso é algo comum entre outros diretores e tal, mas se não for, eu achei algo muito bonito, muito legal mesmo de se mostrar, para também quebrar esse padrão que a gente já está tão acostumado, né? É que nem um padrão de cinema brasileiro, que é que a gente já espera, né? Então, eu gostei bastante dessa narrativa geral. Achei também muito simbólica a presença do rapaz gay. E é exatamente como você falou, né? O corpo negro, ou o corpo, enfim, oprimido, dentro de uma tela, seja ela como for, seja a forma de participação daquele corpo, ele, de qualquer maneira, ele vai estar denunciando. Então, o corpo desse rapaz gay está ali o tempo inteiro, desde o início do filme. Ele não fala em momento nenhum, e o tempo inteiro ele está denunciando, né? Então, em um momento ele está só comprando um lanche, é violentado verbalmente. Em outro momento ele aparece ferido. E aí, depois de todo acontecido, o corpo que está do lado dela, o momento que ela precisa chorar e que está acalentando ela, é justamente o dele. Então, eu achei extremamente simbólico. E eu achei, inclusive, uma escolha muito boa de dele não ter fala. Assim. Eu acho que poderia ter tido uma construção muito legal da participação dele, mas essa participação dele dessa forma também eu achei muito simbólica, achei realmente muito bonita. Perguntas, comentários do público? Mais uma? Ali. Sim, galera.
Bom, eu notei ali os fundos que esse filme é feito, né? Eu fiquei com a questão muito financiamento, que como é que a gente sai, né, dessa situação? A mulher não tem dinheiro para fazer filme, né? Mulher faz curta e fica ali, parou no curta. Mulher negra não faz seu curta, para fazer o curta fica aí 5 anos se matando para fazer um curta. Então, como, né? Esse filme tem 2 grandes fundos ali, que é um fundo norueguês e um fundo holandês. Como acessar isso, né? Qual é o caminho? Eu trabalho com cinema, mostras e festivais, e no momento, nos últimos anos, eu tenho trabalhado com cinema nórdico. E cinema nórdico parece assim, né, uma névoa, é branco, né? Já é gelo, é puro. É o frio, você pensa, nossa, é menos 40 graus, né? A última mesa que eu fui discutir a diversidade e a criação. E eu estou dando passos em relação à narrativa, como pensar a diversidade narrativa a partir do meu trabalho, cinema nórdico, para essa nossa realidade brasileira. Aí, na mesa, não foi acaso, não foi muito bem pensado, eu trouxe 3 mulheres negras para discutir cinema nórdico. E elas mesmas disseram, você está louca, mas cinema nórdico, Tati, nem tanto nada disso. Não, peraí, vamos lá. Mas você entende diversidade, você entende tudo que rola aqui. Então, vamos sair desse estereótipo, né, cinema nórdico. E o que se vende hoje na televisão, em todo lugar, cinema nórdico é thriller, né? É série de... basicamente de violência policial, e com um enredo ali, um roteiro profundo, né? Tem grandes personagens femininas. Esse é o que se vende, né? É o mainstream do que eles mais vendem. Que de fato eu passo, né? Porque é o que existe ali. Mas existe todo o resto, assim. E aí eu misturei alguns nórdicos, as mulheres negras, para dialogar, ou então, como é que é essa diversidade de cá e de lá? Aí vieram histórias incríveis ali do mundo nórdico, e a curiosidade, a troca. A conclusão final foi, cinema brasileiro e a televisão brasileira é muito mais nórdica do que os nórdicos. Óbvio, para chegar, ainda deu 1 semana, 10 dias para... ok, essa foi a nossa conclusão. Mas aí você pensa, existe gente no Brasil que está acessando esse fundo, o SOR Fund. Quem são essas pessoas, né? São aquele que a gente já sabe, que a meia dúzia que já sempre acessou os fundos daqui, de alguma forma também acessa lá. E como fazer essa contranarrativa e como chegar a esses caminhos do acesso a criar essa ponte, né, com os fundos externos, e como que a gente vai conseguir fazer isso no Brasil, né? A gente sabe que para falar e ter a própria voz, a própria narrativa, a gente precisa das produtoras, né? Então você tem aí algumas mulheres negras apontando, como, sei lá, Juliana Vicente com a Preta Potê, e aí vai, assim, né, lançando coisas bem grandes. Mas né? É a curva. Mas eu concordo com ela, assim, a gente vai sair do sofrimento, o sofrimento da tela, o sofrimento de não conseguir trabalhar com... A gente vai fazer histórias felizes, assim, não sei em que momento, não sei como, vai continuar sendo, né, 90% denúncia, mas como sair do 10, do 15, levantar isso? Eu não tenho resposta não, mas eu tenho dedicado meu trabalho para isso, assim, pensar como criar esses montes de diálogo, e pensando os fundos, sabe? Eu estou pensando isso, assim, como pagar, como trabalhar. Esse é o meu grande... A empregabilidade da mulher, daí a mulher negra, a mulher lésbica é o grande mote, assim, porque é a gente que nunca tem trabalho, sabe? É isso. Não, eu queria só complementar a pergunta, agradeço muito a pergunta, Tati, porque eu ia falar sobre justamente isso, na verdade. Também prestei atenção nisso, de serem fundos europeus, e aí a gente tem que lembrar do que foi mencionado antes, que a criminalização dos LGBTs no Quênia é uma lei de herança colonial, né? Então, de certa maneira, também esse entendimento dos fundos externos, tipo, sobretudo europeus, né, de assumir uma responsabilidade, né? E aí eu acho que, por exemplo, esse tipo de financiamento para um filme como o Rafiki vai muito nesse sentido. Enquanto isso, quando a gente vai para o Brasil, são os mesmos diretores brancos que conseguem financiamento externo, né? E aí que tipo de compensação está sendo feita, né? Se os europeus estão dando dinheiro para os descendentes deles no Brasil, né? Então, enfim, para vocês comentarem isso. Eu posso dizer dois detalhes muito fortes, assim, que a gente tem tem um grande diretor aí, que é o cara que mais estoura, assim, com seus filmes mais polêmicos toda hora.
Só que ele é casado com uma francesa, e é ela quem traz toda essa grana de fora. E tem um outro filme que entrou em cartaz essa semana, terça-feira teve a Pré, que é o filme... Os dois são de Recife. São 2 diretores brasileiros do Recife, que estão aí denunciando muita coisa. Mas aí esse outro é casado com uma inglesa, quem fez todo esse corre, sabe? É uma costura de anos. Assim, quem consegue trabalhar 4, 5 anos para construir, para chegar num fundo norueguês ou não? Então, assim, é isso, sabe? Esse ponto a gente vai ter que trabalhar. Eu estou trabalhando em trazer esse fundo aí, o Norfund, para o Brasil, para discutir, abrir o espaço mais para... Não sei, sabe, essa galerinha que já sabe o caminho das pedras. Não sei se esse ano a gente vai conseguir alguma coisa, talvez, mas eu estou trabalhando nisso. Já faz 4 anos que eu estou sempre trazendo formas de como dialogar aí e achar espaço, né, para esse trabalho. Porque eu noto, assim, eu sei que não é nem daqui, sabe? O movimento já é de fora para dentro, o negócio. É bem importante mesmo você comentar isso, porque, de fato, um dos maiores desafios... Aliás, quando se fala de cinema no Brasil, a gente está falando de privilégios, né? Já começa aí. Então, a gente vê quem são as pessoas que dirigem, quem são as pessoas que vivem de cinema, quem são as pessoas que podem passar 4, 5 anos em um projeto, quem são essas pessoas que, enfim, conseguem financiamentos tanto aqui dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Então, a gente sabe quem são as pessoas, não precisa nem comentar. Mas, então, assim, acho que a partir daí a gente já percebe que a gente está falando de privilégio. Então, são grande parte homens brancos, muitas vezes que têm algum tipo de ligação com a Europa, seja por casamento, seja por família, muitos são herdeiros. Então, assim, para eu, uma pobre fodida que vem do interior da Bahia, viver de cinema é um desafio muito grande. Então, acaba que muitas pessoas que querem fazer cinema, que são cineastas, que têm muitas boas ideias, acabam entrando em outras áreas para poder sobreviver, porque precisa colocar o pão na mesa. Então, a gente vê, até como exemplo, a própria resistência da Adélia, em todos esses anos de ter trabalhado com cinema e só ter sido reconhecida como uma cineasta negra, e primeira cineasta negra a colocar uma longa-metragem dentro do cinema, muitos anos depois, mais de 20 anos depois. Então, e que foi pelo resultado de uma pesquisa de uma mulher negra que foi dar essa visibilidade. Então, caso essa mulher negra não estivesse dentro da academia e fizesse essa pesquisa e desse essa visibilidade, muito provavelmente a gente nem saberia quem era a Adélia. Então, a Adélia é um exemplo. Então, a gente tem várias outras Adélias aqui vivendo em 2019, quando todo mundo diz, mas cinema está na sua mão, basta ter um celular. Tá, basta ter um celular. Mas eu também queria fazer com a Alexa. Tá? Eu queria também fazer com a Red. Por que eu não posso, sabe? Eu queria fazer com várias outras câmeras. Eu queria fazer algo também de boa qualidade. Algo muito bonito. Por que eu não posso? Por que eu tenho que estar sempre sendo limitada a fazer com celular? Então, acho que esse é um grande desafio do cinema brasileiro, principalmente para o cinema brasileiro de minorias. Seja negro, seja LGBT, enfim, todas as suas intersecções. Porque a gente quer fazer cinema, a gente quer trazer nossas narrativas, a gente tem vontade, a gente tem, né, todo o nosso arcabouço teórico, prático, etc. Mas a gente também quer dinheiro, a gente também quer viajar, a gente também quer ir para Cannes, a gente quer ir pro Oscar, entendeu? A gente quer andar naquele tapete vermelho tão... Enfim, Rosa, eu sei que tem muita coisa para falar também sobre isso. Eu quero mesmo. Eu já profetizei. Já tem, inclusive, roupa. Já tenho até roupa. Não tem a roupa, mas eu tenho o estilista. Ele já começa. Já começa assim, né? Vai aos pouquinhos. Enfim, sobre captação de recursos, né? A gente está em... Eu acho que, nesse momento, é muito importante que a gente faça essas pontes de fundo internacional, porque edital vai ficar muito mais difícil do que já está agora, e aí é o meu... Pelo menos é a minha fonte, assim, de vou para fora, e ter ido para a Europa me ajudou muito a fazer contatos lá para poder fazer isso hoje e poder tentar um fundo lá, ou não em Portugal, mas na Europa. E eu acho que esse é o caminho, por enquanto, sabe? Tentar fazer
com a gente, assim, com o nosso recurso, é inviável. Assim, é inviável. Então, o Fundo Internacional, nesse momento, é o que está salvando e o que vai nos salvar. É claro que eu quero ter o nosso cinema em todos os grandes festivais. Por que a gente aqui no Rio não tem um pré-Oscar, um festival pré-Oscar, por exemplo? Um festival que nos faz ser indicado para lá, sabe? Por que está só um no Rio Grande do Sul? Esse aqui, né? Enfim, né? Nada contra, Deus me livre, entendeu? Não tem nada contra essa galera de lá, não. Mas, assim, por quê? Né? Se a gente vê na Europa, por exemplo, tem, tipo, em Portugal tem um em Porto e o outro em Lisboa. Então, por que aqui só tem um, sabe? Que é um país muito maior. E Portugal é uma tripa, sabe? Assim, pô, são as condições para que a gente tenha acesso também à exibição e distribuição é um problema para a gente. Porque não adianta a gente fazer o filme e ele ficar guardado na gaveta. Como é que a gente faz esse filme circular? O Cineclube é incrível, é maravilhoso. Mas a gente precisa de outros espaços, festivais, que nos façam movimentar, e que façam o nosso nome circular, e que façam o nosso filme circular, que façam as pessoas conhecerem o nosso trabalho. E que o nosso trabalho seja valorizado, não só sendo exibido, mas também com prêmio que realmente vai te dar condições para você fazer um outro filme, ou que vai te ajudar. Por exemplo, o CTAV, às vezes, eles fazem umas parcerias interessantes com festivais, de você colocar o seu filme, se ele for selecionado e ganhar, né, ele pode pegar equipamento no CTAV. Isso é bacana, sabe? Mas aí como é que a gente tem acesso a essas informações? Como é que isso chega para a gente, né? Outros lugares dão um valor, assim, é pequeno, mas dão esse valor para que a pessoa possa fazer uma outra produção, começar uma outra produção. Isso é fomento também, né? A distribuição tem que estar associada ao fomento de novos produtos. Não adianta a gente ficar só exibindo e não ter condições de fazer esse filme circular, porque produção tem, e a gente tem sala pra caramba de cinema. Por que a gente não tem uma cota de tela para a gente, sabe? Assim, por que a gente ainda tem, quando tinha a lei do curta, né? Como é que acontecia? A lei do curta era que tinha que ser exibido curtas-metragens antes dos filmes nos mercados comercial, né? Nos cinemas comerciais. O que acontecia? A galera fazia aquela propaganda da porta de incêndio, desliga o celular com a animação, e isso entrava como a lei do curta, sabe? Tendo um monte de curta universitário sendo feito, né? Tendo um monte de curta sendo feito mesmo por quem não está na universidade, mas está em escola livre de cinema. Para quem está... Então, era uma aqui para chegar até ali. Demora-se muito mais do que 4, 5 anos para fazer uma produção. Mas quer fazer, sim. E quer estar no Oscar, bem fina, bem bonita. Eu já falei que vem na mão de uma mulher preta esse Oscar. Eu não sei quem é. Eu quero muito que seja na minha, né? Óbvio. Mas claro que a gente tem que ter isso. Se um monte de gente branca já tentou, não consigo, acho que só a gente mesmo. Fica aí. É o caminho. Ai, gente, muito obrigada. A gente tem que encerrar aqui para poder liberar a sala. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a presença de vocês também. Lembrando que o Quase Catálogo nas redes sociais é Quase Catálogo mesmo, você pode seguir no Instagram, no Facebook. A gente vai postar eventualmente os debates lá também. E a nossa próxima sessão vai ser 10 de agosto, aqui no MAC também, vai ser do mês da visibilidade lésbica. A gente vai exibir os filmes da Rita Moreira, que é uma diretora de São Paulo, que fez vários vídeos na década de 70, e que também totalmente desconhecida aqui, então vai ser bem bacana. E lembrando também que Rafik estreia em agosto, 6 de agosto, nos cinemas comerciais do Brasil. Vai entrar, acho que, em Curitiba, Rio e São Paulo inicialmente, depois deve expandir.
Então também é muito importante o boca a boca, chamar as pessoas para irem assistir o filme, né? E é isso, muito obrigada. Obrigada, viu? Demais. Nossa, amiga.